3. O que eu falei? 2. É João capítulo 3, versículos 22 a 36. Costuma-se dizer que antigamente, quando um vendedor de vasos ou de estátuas de cerâmica, ele queria assegurar ao comprador que seu produto era de qualidade, ele dizia que esse produto era sem cera, porque muitos comerciantes desonestos, eles pegavam as impurezas, tinham as imperfeições dos vasos ou daquelas estátuas que eram feitas de cerâmica, eles cobriam com cera e depois pintavam para ninguém perceber. Hoje eles fazem isso com os carros, né? Eles colocam aquela massa plástica e depois pintam. Então eles faziam isso com os vasos de cera, com as estátuas, e dizem que foi daí que surgiu o termo sincero, sinceridade, que seria sim, sem, e cero de cera, né? Sem cera. Então uma pessoa sincera seria então uma pessoa que não tem nada escondido, né? Não tem nada camuflado, não tem nenhuma máscara. Mas também outras pessoas dizem que não é bem assim a história, que na verdade a origem dessa palavra sincero seria do latino sinceros, que significa a palavra sim seria um só, único, né? E a palavra seros seria crescimento, desenvolvimento. Então aquilo que se desenvolve de forma única, mas seria mais ou menos esta aí, segundo esse outro especialista, a origem da palavra. Então seria mais ou menos a ideia, né? Uma coisa que cresce de forma única, que não tem ambiguidade, a gente diria hoje que não tem duas caras, uma pessoa que é sempre daquele jeito, é uma pessoa única, como diria o Tiago, né? Uma pessoa que não tem ânimo dobre, né? Uma hora você é um jeito, outra hora você é outro. Então a palavra sincero, seja por causa da cera lá ou por causa disso, de qualquer forma, a palavra sinceridade, as pessoas sinceras, elas são valorizadas na nossa sociedade, no nosso sistema moral. Uma pessoa sincera é muito valorizada no nosso meio. Eu estou dizendo isso porque esse trecho que nós vamos ler de João capítulo 3, 22 a 36, ele nos fala, ele mostra o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. E o João Batista, ele é uma pessoa sincera, dá para a gente perceber isso. E aqui a gente vai ver então algumas outras lições que a gente pode tirar a esse respeito. Então vamos ler o trecho bíblico, vamos ficar de pé para ler João capítulo 3, do 22 ao 36. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas
de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, te agradecemos por nos dar a oportunidade de ler a Tua Palavra e de entendê-la, Senhor, porque nós temos em nossa própria língua. Obrigado, Deus, porque também nós podemos meditar, podemos procurar, Senhor, o que entre todas as mensagens o Senhor quer nos transmitir nesse dia. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa falar em nossos corações. Pedimos também, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui hoje, que Tu possas consolar. Tu estejas, Senhor, com todos os nossos irmãos, reunidos também nas outras igrejas, e hoje, Senhor, através do mundo, estão se reunindo também conforme o seu horário. Obrigado, Deus, por esse dia, pelo domingo, que é o dia do Senhor, em que nós podemos dedicar a adoração e a estarmos em comunhão contigo e com os irmãos. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Um cristão sincero. Se o João Batista vivesse no nosso tempo, a gente poderia dizer que ele é um cristão sincero. No tempo dele, ninguém era chamado de cristão. Foi bem depois que esse apelido foi dado àqueles que seguem a Jesus. Mas, lendo esse parágrafo aqui de João, a gente pode notar que existem alguns selos, a gente pode chamar de selo de autenticidade, porque uma coisa, quando ela é autêntica, quando ela é sincera, você pode colocar ali um selo de autenticidade. Existem muitos produtos que a gente compra hoje em dia, e a gente compra porque a gente vê um selo garantindo que aquele produto é autêntico, ou garantindo que aquele produto é de qualidade. Então existe um selo de autenticidade também para o cristão sincero. E nós podemos ver nesse texto aqui alguns selos de autenticidade, pelos quais nós podemos provar a sinceridade de um cristão. É claro que a gente não pode ficar julgando as pessoas e dizer: este aqui é um cristão sincero, este não é um cristão sincero, mas a gente pode notar sim alguns sinais na vida da pessoa que podem dar esse selo de autenticidade ou não. Mas o mais importante é que nós olhemos para a nossa própria vida, para nós mesmos, porque a Bíblia diz que nós devemos nos examinarmos a nós mesmos e ver se nós somos sinceros, e ver se nós temos esse selo de autenticidade, se Deus pode colar em nós um selo de autenticidade de um cristão sincero. Porque aqui no Brasil existem milhões de cristãos. O IBGE faz uma pesquisa aí
tempos em tempos. Esse ano parece que vai ter um novo censo, ou vai ser o ano que vem. Acho que é esse ano ainda que vai ter um novo censo. Então eles perguntam várias coisas para as pessoas. Entre algumas perguntas que eles fazem, eles perguntam: qual é a sua religião? Em que você crê? E milhões de pessoas no Brasil se dizem cristãos. O Brasil é o maior país cristão do mundo. Sabia disso? É o país que mais tem cristãos no mundo. Mas, entre esses cristãos, quais realmente são sinceros? Entre esses milhões e milhões de cristãos que nós temos no Brasil e no mundo, quem realmente é sincero? Então vamos ver aqui alguns selos de autenticidade que pode identificar um cristão sincero. O primeiro selo é o selo do discipulado. Esse é um selo de autenticidade de um cristão sincero. Ele é autêntico porque ele segue os passos de Jesus. Ele é um discípulo de Jesus. Então é o selo do discipulado. Nos versículos 22 a 26, a gente lê a respeito de uma preocupação dos discípulos de João, porque Jesus estava batizando. Jesus ainda não tinha a mesma fama de João Batista, ele estava começando o seu ministério público, e os discípulos de João ouviram a informação de que Jesus também estava batizando. Como assim? Como assim está batizando? Quem batiza é o João Batista. Milhares de pessoas iam até o deserto para ouvir a pregação de João Batista. João Batista era a sensação do momento, era o grande pregador da terra da Judéia. E então os discípulos ficaram preocupados, e eles até tiveram uma discussão ali com os fariseus a respeito aqui diz da purificação. Provavelmente era o próprio batismo, porque o batismo é um símbolo que os judeus já utilizavam muito antes de João Batista. É a purificação. O batismo nada mais é do que você lavar com água alguma coisa, ou seja, purificar com água. Quando as pessoas iam lá para ser batizadas por João Batista, elas confessavam os seus pecados, porque ele pregava que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus estava próximo. Então as pessoas diziam que estavam arrependidas, então ele as batizava como um símbolo daquilo que aconteceu com eles, daquele arrependimento que purifica. Então houve essa discussão, e eles falaram que Jesus estava batizando, foram lá falar com João: olha, João, aquele que você deu testemunho, ele está batizando aí, ele está tirando seus fiéis, né? Os fiéis que vinham para cá estão começando a ir após Jesus, eles estão indo lá para serem batizados. E eles disseram, né? Todos lhe saem ao encontro. Então muitas pessoas estavam seguindo Jesus, estavam indo atrás de Jesus. Aquelas pessoas que iam atrás de Jesus, elas se tornavam discípulos de Jesus. Então elas tinham esse selo de discipulado, ou seja, para que um cristão se tornasse sincero, ou seja, que está seguindo Jesus, não tem como você ser um discípulo de Jesus ou ser um cristão se você não seguir Jesus, se você não for um discípulo de Jesus, se você não for aonde ele está. Se Jesus ia para o deserto, eles iam ao deserto. Se Jesus ia para o templo, eles iam para o templo. Se Jesus ia para Galiléia, eles iam para Galiléia. Onde Jesus ia, eles o seguiam. João Batista, ele repreendia as pessoas que o seguiam. Antes de seguir Jesus, as pessoas seguiam João Batista, e depois que João morreu, os seus discípulos, quase todos foram transferidos para Jesus, né, mudaram para Jesus. Mas o próprio João, ele já dizia para aqueles que iam ser batizados, ele chamava alguns de víboras. Ele diz lá em Mateus 3,7, raça de víboras.
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então as pessoas iam lá para ouvir João Batista, para ser batizados por ele, e ele dizia para elas, para algumas pessoas que ele reconhecia, ele falava: vocês são raça de víboras. Vocês acham que podem escapar da ira só porque vocês vêm aqui ser batizados? Então havia muitos seguidores, tanto de João Batista como de Jesus também, do próprio Jesus, que não eram sinceros. Assim como hoje também há muitos cristãos que não são sinceros. Lá em João, um pouquinho para frente, aqui no livro de João, no capítulo 6, a gente tem a história da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, só homens, fora mulheres e crianças. Se a gente for contar mulheres e crianças, dá umas 15.000 pessoas mais ou menos. É o tamanho de algumas cidades aqui da região, né, que tem essa população. Foi que as pessoas que Jesus alimentou ali com 5 pães e 2 peixes. Foi um grande milagre. Mas, se você ler aquela história em João capítulo 6, de 22 a 27, você vai ver que quando Jesus vai embora, quando ele pega o barco e vai para o outro lado, ele chega lá do outro lado do mar da Galileia, e as pessoas vão atrás dele. Aqueles que foram alimentados, que viram o milagre, eles vão atrás dele. Eles não podiam ir de barco atrás de Jesus, então eles foram por terra, deram a volta no lago, e alguns conseguiram os barquinhos lá e foram. Quando Jesus chegou do outro lado, eles foram atrás, e Jesus foi logo dizendo para eles, no versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurastes não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus estava dizendo que eles estavam seguindo Jesus só porque ele deu pão para eles. Eles conseguiram pão de graça, sem precisar trabalhar. E eles estavam indo atrás de Jesus porque eles comeram pão e se fartaram. E Jesus continuou dizendo: olha, vocês não devem trabalhar pelo pão que perece, né? Vocês não devem se preocupar com esse pão que vocês comem e logo vocês vão ter fome. Vocês têm que ter o pão que persiste, que vai até a vida eterna, que vai dar a vida eterna. E Jesus fala umas palavras polêmicas ali, ele fala: vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. Essas palavras aí foram meio complicadas para as pessoas entenderem. E então a gente sabe que nem todos que seguem Jesus são realmente sinceros. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso na vida real. Mas para que nós possamos seguir Jesus, para que nós possamos ser cristãos sinceros, então, pelo menos esse selo de autenticidade nós temos que ter. Nós temos que ter o selo do discipulado. O que seria hoje em dia? Você vir à igreja, por exemplo. Se você se diz um cristão, mas você não vem à igreja, como você pode dizer que é um cristão sincero? Como você pode dizer que está seguindo Jesus se você não vem à igreja? A igreja é onde Jesus está, porque ele disse: eu estarei presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Mateus 18, 20. Inclusive é necessário que a gente esteja junto, a gente esteja sempre juntos na igreja, em comunhão, porque como que a gente vai cumprir alguns mandamentos de reciprocidade, aqueles mandamentos que ele fala assim, vocês têm que amar uns aos outros. Como é que nós vamos cumprir esse mandamento se nós não estamos juntos? Como é que nós vamos amar uns aos outros se nós não estamos juntos? Como é que nós vamos acolher uns aos outros, que é outro mandamento? Como é que nós vamos admoestar uns aos outros? Como é que nós vamos ser benignos, compassivos, perdoar uns aos outros se nós não estivermos juntos na igreja? Então esse selo de autenticidade, o discipulado, de estar seguindo Jesus, e você vir à igreja
representa isto, prova então a sua sinceridade de ser um cristão sincero. Quando Jesus falou aquelas palavras duras para aquelas pessoas que viram os milagres da multiplicação dos pães, muitos abandonaram Jesus. E aí Jesus se virou para os discípulos, aqueles que estavam mais próximos dele, e perguntou: e vocês também vão querer me abandonar? E aí Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, um cristão sincero, aquele que tem o selo do discipulado, ele segue Jesus, mesmo que as palavras às vezes sejam duras, mesmo que existem questões da fé que são incompreensíveis. A dona Odete estava falando hoje na escola dominical, ela fez uma pergunta: pastor, por que às vezes a gente faz uma oração e Deus nos responde não? Ou Deus não nos responde, mas na verdade Deus respondeu, só que ele respondeu não. Ou pode ser que ele respondeu espere também. Por que isso acontece? É porque nós não temos fé? E o pastor respondeu: não, é porque Deus responde conforme a sua vontade. É porque não era a vontade dele responder aquela oração. Então, o cristão que tem o selo do discipulado, ele não vai abandonar a fé, ele não vai abandonar a igreja porque Deus não respondeu aquela oração do jeito que ele gostaria, ou porque ele veio na igreja e ouviu palavras duras, ou porque ele veio na igreja e alguém olhou meio torto, ou porque alguém não cumprimentou, ou por qualquer outro motivo. Então, o selo do discipulado prova a sua sinceridade. O segundo selo que nós encontramos aqui está nos versículos 27 a 30. É o selo do desapego. O cristão sincero, ele mostra a sua autenticidade porque ele busca os interesses de Jesus e não os seus próprios interesses. Nos versículos 27 a 30, a gente vê João dizendo, quando os discípulos de João foram lá falar que Jesus estava batizando, estava tirando, não disse dessa forma, mas é como se ele estivesse dizendo: está tirando os seus discípulos seus estão indo atrás de Jesus. João então ele diz: olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aí vem aquele versículo clássico: convém que ele cresça e que eu diminua. Essas palavras de João Batista dizem tudo. João Batista, ele era desapegado das coisas deste mundo. Então, se nós queremos também ser sinceros, se nós queremos demonstrar que somos cristãos sinceros, nós devemos ser como João Batista, desapegados. Nós devemos ter esse selo, o selo do desapego. Não procurar os nossos próprios interesses, mas os interesses de Jesus. João Batista tinha tudo para ser uma pessoa orgulhosa, até arrogante. Ele era uma pessoa muito famosa. Até quando Jesus começou a ficar famoso, quando começaram a falar de Jesus, que ele estava fazendo milagres, que ele estava pregando palavras sábias e tudo, e João Batista já estava fora de cena, porque João Batista já tinha sido decapitado, já tinha morrido. Lá em Marcos 6,14, a gente vê que quando o rei Herodes ouviu falar que o que Jesus estava fazendo, eles foram falar lá que Jesus estava fazendo, ele achou que era João Batista, que tinha ressuscitado dentre os mortos. É o João Batista que voltou, porque João era tão famoso pelo que ele falava, pela sua pregação,
que eles acharam até que Jesus era o próprio João Batista que tinha ressuscitado. Até mesmo Jesus, ele falava de João Batista como um grande profeta. Ele disse lá em Mateus 11:11, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha só a moral que João Batista tinha, não é verdade? Apesar disso, ele era desapegado. Ele dizia, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Eu sou como um amigo do noivo. Jesus é o noivo, ele é que tem a noiva. Eu sou como um amigo do noivo. Eu estou alegre porque o noivo está alegre. Esta é a alegria que se cumpriu em mim. É como se ele estivesse dizendo, eu não sou nada, é Jesus. João Batista, ele era filho de um sacerdote. Ele era filho do Zacarias. Lembra que, no começo da história lá, quando vai falar do nascimento de Jesus, primeiro fala do João Batista, lá em Lucas. E aí ele conta a história do Zacarias, o pai do João Batista, que entrou no templo, era a vez dele, tinha um sacrifício anual que eles faziam, e aquele ano era a vez dele entrar lá, e foi que ele teve aquela visão e tudo. Então, o João Batista, ele era de uma família nobre, ele era filho de um sacerdote, ele poderia estar com roupas finas, andando pelos palácios. Mas o que Jesus fala sobre ele? Jesus diz, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas o João Batista não. Ele poderia estar nos palácios reais com roupas finas, mas ele não estava. Até mesmo a sua alimentação era simples. Lá em Marcos 1,6 diz que as vestes dele eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Esse era o João Batista, desapegado das coisas do mundo. Ele tinha tudo para ter conforto, ele tinha tudo para ser uma pessoa que onde ele chegasse as pessoas teriam que respeitá-lo, para exigir respeito, mas em vez disto, ele era uma pessoa desapegada. Entre as pessoas que seguem Jesus, entre os cristãos, há muitos cristãos que a gente pode ver este selo de autenticidade na vida dele. Ele é uma pessoa desapegada das coisas desse mundo. Ele pode até ser uma pessoa rica, ele pode até ser uma pessoa famosa, mas é como diz o Tiago, e como diz o próprio Paulo, ele não coloca a sua confiança na instabilidade das riquezas. É isso que acho que o Paulo que está falando isso, quando ele diz, olha, exorta, ou é o Tiago? Sei que os dois falam disso, mas em um determinado momento, acho que o Tiago diz, exorta os ricos desse século que não coloquem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Ele não diz que a pessoa não pode ser rica, mas ele diz, não coloque a sua confiança na instabilidade das riquezas. Tem muitos missionários que são médicos, que são advogados, que são doutores, que têm realmente um doutorado acadêmico, que são odontólogos, mas estão servindo como missionários. Eles não estão num consultório atendendo pessoas, eles estão no campo missionário, atendendo às vezes indígenas, atendendo ribeirinhos, atendendo as pessoas mais pobres, como o Hudson Taylor, por exemplo, do século XIX. Ele era um médico, ele tinha estudado medicina, se bem que parece que ele não completou o curso de medicina, mas ele podia exercer a medicina porque ele tinha conhecimento, e ele foi ser missionário na China, quando a China era um país muito pobre, muito pobrezinho.
E tem muitas pessoas que são assim. O pastor Alden mesmo, ele costumava dizer que ele queria ser um médico lá nos Estados Unidos. Ele queria ser, e se ele quisesse, ele poderia ser um médico. Por isso que ele gosta de consertar a coluna das pessoas, né? De certa forma, ele faz muitas coisas, e até um médico ortopedista indica o pastor Alden, né? Ele fala, olha, pode ir lá que ele sabe fazer algumas coisas que a sua coluna vai melhorar, mesmo sem usar remédios. Mas o pastor Alden resolveu ser missionário no Brasil. Ele veio para cá em 1965. Eu estava nascendo quando o pastor Alden veio ser missionário aqui no Brasil. Se o pastor Alden quisesse ficar lá, ele poderia fazer muitas coisas, ele poderia se enriquecer. Ele sabe consertar carro, né? Ele sabe consertar a coluna das pessoas, ele sabe construir. Foi ele que fez muito desse prédio aqui. Ele construiu um bate-estacas que fez essas colunas, e o prédio está de pé até hoje. Quantos anos? 20. O prédio foi inaugurado em 98, né? Foi com o casamento do pastor Ismael e a Silvia. Que ano vocês casaram mesmo? 98, né? Então desde 98 está de pé, até hoje não caiu, né? Mas ele resolveu ser um missionário. Desapego. Você pode ter muitas coisas neste mundo, você pode ter um carro bonito, você pode ter um carro bom, se você, né, trabalhou e conseguiu conquistar, pode ter uma casa grande, mas você não precisa ser apegado a estas coisas. Quando for na hora de você decidir, decide pelos interesses de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. O selo do desapego. Quando Jesus proclama o seu reino no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículos 40 e 41, ele diz, olha, se alguém vier demandar contigo e te tirar a túnica, dá também a capa. Né? Então a túnica era a roupa principal da pessoa. Se alguém quiser te tirar a túnica, dá a capa também. A capa era até mais valiosa, né? Muitas capas eram caras. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2, vai com ele 2, seja desapegado. Isso é um selo de autenticidade de um cristão sincero. O terceiro selo que nós podemos encontrar aqui, de autenticidade, que prova a sinceridade de um cristão, é o selo do Espírito. Um cristão sincero, ele mostra a sua autenticidade porque ele evidencia o Espírito de Jesus na sua vida, no seu viver. Tudo que ele fala, tudo que ele pensa, tudo que ele faz, evidencia o Espírito de Jesus. Será que nós podemos ter este selo de autenticidade, provando que nós somos cristãos sinceros? Nos versículos 31 a 36, João Batista fala de Jesus como aquele que vem do alto. Ele não é uma pessoa qualquer, ele não é uma pessoa terrena, ele veio do alto. O que ele fala é o que ele aprendeu lá no céu, é o que o Pai disse para ele. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos, porque o Pai não deu para ele um espírito sob medida, Deus deu para ele todo o Espírito. E em determinado momento, quando João está falando, ele diz assim: quem todavia lhe aceita o testemunho, ou seja, aceita o testemunho de Jesus, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Então, quem aceita o testemunho de Jesus, a ponto de crer, de entregar a sua vida para Jesus, ele certifica que Deus é verdadeiro. Você pode mostrar para as pessoas que Deus é verdadeiro, ou você pode, pelo contrário, dar a entender às pessoas que Deus é mentiroso. Já pensou nisso? Se você se diz cristão,
mas você não tem o selo do Espírito, se tudo que você fala, se tudo que você faz, se tudo que você pensa não reflete o Espírito de Jesus, então é o contrário, você está testemunhando que como se Deus fosse mentiroso. Mas se você evidencia, se você tem o selo do Espírito, e tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, reflete o Espírito de Jesus, então você certifica que Deus é verdadeiro. Na Bíblia a gente vê em muitos lugares esta ideia de que aquele que se diz cristão, ou no Antigo Testamento, aquele que dizia crer no Deus verdadeiro, em Jeová, ele podia então mexer com as pessoas no sentido de mostrar a reputação do próprio Deus. Olha só, lá em Êxodo, capítulo 32, quando a gente vê ali, foi logo no começo da jornada de Israel pelo deserto, quando eles saíram do Egito, eles foram primeiro ali para o Monte Sinai, ou o Monte Horebe, e ali Deus falou com o povo, de uma forma terrível, o monte tremeu, era como se estivesse vendo um vulcão em erupção ali, o Monte Sinai, a descrição. Então o povo estava, imagina você embaixo de uma montanha, embaixo de um vulcão em erupção. Hoje a gente vê os vulcões em erupção, porque a gente assiste na televisão, pessoas gravam com o celular, né? Mas ninguém quer ficar ali embaixo do vulcão quando ele está em erupção. Então eles estavam ali no Monte Horebe, Deus falando com eles. Moisés subiu naquele vulcão em erupção, né? Como se fosse isso, a descrição ali. E Moisés ficou 40 dias ali, a ponto do povo desistir de esperar Moisés. Ele já morreu, né? Foi derretido ali por esse fogo, né? Ele não vai voltar mais. E aí o que o povo fez? Vamos fazer um Deus aqui, né? E a gente vai chamar esse o Deus que nos tirou do Egito. Então eles fizeram lá, colocaram o ouro, né? Pegaram os brincos, anéis de ouro, tudo que eles tinham, colocaram no fogo e saiu um bezerro de ouro. É isso que o Arão falou, né? Eu coloquei no fogo e saiu um bezerro de ouro. Mas o que é narrado ali antes é que na verdade ele trabalhou ali com um buril, né? Um negócio ali que moldava aquele ouro. Fizeram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá conversando com Deus. E o que Deus falou para Moisés? Moisés, volta lá porque o povo já se corrompeu. Volta lá porque esse povo aí não tem jeito. Olha, nós nem bem começamos aqui e eles já se desviaram. Eles estão adorando um bezerro de ouro. Olha, eu vou destruir esse povo. Vamos mudar de plano, né? Vamos para o plano B. Eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Essa foi a proposta que Deus fez para o Moisés. Só que Moisés era um homem sincero. Moisés, ele sinceramente amava a Deus. Então Moisés, de certa forma, ele aconselhou a Deus, ele deu um conselho para Deus, né? Ele falou: Deus, olha, vamos conversar um pouquinho, né? Tem certeza? Lá em Êxodo capítulo 32, de 12 a 14, nós lemos Moisés falando com Deus: por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos. Então Moisés estava falando com Deus: olha Deus, se você fizer isso, se você destruir esse povo agora, os egípcios vão falar que você não tem poder, que você não vale nada, né? Que você tirou o povo do Egito e agora você não tem capacidade de levar esse povo para a terra prometida. E olha só o que aconteceu no versículo 14:
Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Como assim? Deus se arrependeu? Deus se arrepende? Aqui está dizendo isso, né? Deus se arrependeu. É claro que ele está usando uma maneira de falar aqui que a gente possa entender, né? Você já se arrependeu alguma vez de alguma coisa que você fez? Ou você já se arrependeu alguma vez de ter falado que vai fazer alguma coisa e não fez? Então é mais ou menos isso que aconteceu com Deus, né? É claro que Deus não erra, é claro que Deus tem tudo planejado, Deus ele vê o futuro, Deus ele não erra, mas o que aconteceu com aquela conversa entre Moisés e Deus foi mais ou menos o que acontece quando eu e você nos arrependemos de alguma coisa. Quando a gente fala assim, olha, se você fizer isso, eu vou torcer o seu pescoço, ou eu vou sair de casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Depois você pensa e fala, não, né? Você respira fundo e diz, não, vamos pensar melhor. Então é mais ou menos isso, né? E qual foi o argumento que Moisés disse? Olha, se você destruir esse povo agora, as pessoas vão dizer que você é um Deus que não tem poder. Deus falou ainda, Deus fez um desabafo com esse povo. Bom, o que aconteceu, né? Vocês sabem a história, né? Deus então ouviu Moisés, eles, né, continuaram lá o seu percurso, ficaram 40 anos caminhando pelo deserto, e lá no finalzinho, quando eles já estavam para entrar na terra prometida, toda aquela geração de homens de guerra que estavam ali já tinham morrido no deserto, só estavam ali os seus filhos, e os filhos já tinham 40 anos ou mais, 60 anos ou mais, né? E aquela geração, Deus então disse, olha, agora vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Mas aí Deus chamou Moisés, dessa vez Deus é que chamou Moisés de lado, né? Disse, Moisés, chega aqui, você e o Josué, porque Moisés já estava, Deus já disse para Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas vem aqui. Então Deus conversou com Moisés e com Josué e falou assim para eles, olha, esse povo aí, eles vão me abandonar. Depois que você morrer, Moisés, eles vão me abandonar. Porque essa é a tendência do povo, esse é o coração deles. Então ensina para eles um cântico. Deus ensinou para Moisés e Josué um cântico que era para eles cantarem, ensinarem o povo a cantar. E esse cântico está lá em Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 32. Uma parte desse cântico diz assim, em Deuteronômio 32, 19 a 22, indo até o versículo 29, diz assim, viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas, e disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até ao mais profundo do inferno. Eu teria dito, é Deus que está falando isso, eu teria dito, por todos os cantos os espalharei, e farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, não foi o Senhor que fez tudo isso. Deus está desabafando, como se Deus fosse um homem, né? Dizendo que ele está decepcionado com o povo, e ele está dizendo, olha, se não fosse eu temer a provocação do inimigo dizer que, né, eu não tenho poder, eu já teria destruído esse povo. Então foi por isso que Deus manteve o povo de Israel, e até hoje o povo de Israel existe. E até hoje Israel é uma grande nação. Até hoje Israel é uma nação poderosa. Por que que Deus fez isso? É para provar o seu poder, para que ninguém venha dizer que Deus não é poderoso. Então, se você é um cristão sincero,
Deus está olhando para você. Deus quer que você tenha este selo de autenticidade, o selo do Espírito. Que tudo que você faz, que tudo que você fala, que tudo que você pensa, reflita o Espírito de Jesus. Se você conseguir este selo de autenticidade, você vai estar certificando que Deus é verdadeiro. Olha só a sua grande responsabilidade. Então, irmãos, tanto faz se a palavra sinceridade se origina, daquele vaso que colocava cera, e pintava, que você não seja assim, ou que a palavra sinceridade esteja querendo dizer alguém que não é ambíguo, alguém que não tem duas caras, alguém que é único, ele, do começo ao fim, ele está se desenvolvendo como uma pessoa única. Nós temos que nos desenvolvermos como cristãos, a ponto de Deus poder colocar em nós pelo menos esses 3 selos de autenticidade. O selo do discipulado, ou seja, você está seguindo Jesus, você está indo onde Jesus vai. O selo do desapego, quando eu tenho que decidir sobre alguma coisa, eu decido sempre pelos interesses de Jesus. Mesmo que eu tiver que perder alguma coisa, mesmo que eu tiver que perder alguns direitos, eu vou decidir por Jesus. É o selo do desapego. E o selo do discipulado. Aliás, o selo do Espírito. O selo do Espírito, que é você refletir o Espírito de Jesus em sua vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter estes selos de autenticidade e sermos vistos como cristãos sinceros e certificarmos que Deus é verdadeiro. Eu queria concluir tentando cantar uma musiquinha que vai falar um pouco dessa sinceridade. Essa música é uma oração, pedindo a Deus que Ele nos dirija, que Ele nos ajude a sermos, amarmos, e andarmos nos seus caminhos. Deixa eu só preparar aqui, fazer uma manobra aqui para poder tirar essa agenda de baixo. Se sofrimentos te causei, Senhor, se o meu exemplo fraco tropeçou, sem teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil, transforma minha
entregue a Ti. Amém, Senhor. Amém? Que Deus nos ajude a sermos cristãos sinceros.